E assim, estava num momento que eu me sentia muito insegura em aplicar a TCC. Eu não conseguia entender como fazer. Então, em algum momento, aquilo travava muito. Eu fiz 4 especializações, fiz MBA, mas eu me sentia muito insegura. Eu estou mexendo com a mente do ser humano. Eu via a situação da pessoa, já me assustava. Eu falei, nossa, como eu, né? Lidar com essa situação me dava uma insegurança muito grande mesmo. E eu já me vejo fazendo muito mais a TCC, muito mais essa estrutura. Porque antes, quando o paciente saía, eu sentava e ficava pensando, tá, mas o que eu fiz? No que eu ajudei? E agora não, agora eu já identifico. Quando ele sai, eu já consigo sentar aqui e formular algumas coisas para a próxima sessão. Então eu já consigo até fazer uma agenda. Isso eram coisas que antes eu ficava sentada assim, e agora? Sabe? O que eu faço com tudo isso? O bom do TCC é que ele é mais estruturado, então ele te dá uma segurança maior, né? Então você sabe os passos, a estrutura que tem a sessão, você vai seguindo essa estrutura, isso te dá uma segurança maior. Eu me olho e falo, caramba, você tá indo, tá dando certo, parabéns. Gera uma angústia existencial, né? Você estudou para isso. Como eu já te falei, eu sempre estudei muito, e achava sempre que não tô pronto. Porque até então, realmente, eu queria isso para mim, mas eu tinha medo. Então hoje eu olho para mim mesmo e falo, deu certo, tá dando certo. Eu vou mais longe ainda, eu tenho certeza. E hoje eu me sinto mais segura, hoje eu já não tenho mais aquela insegurança inicial, né? É assim, não é ser leviano ao ponto assim, de você ter pouco conhecimento e começar a fazer. Mas assim, é você ter o conhecimento suficiente, né? Uma base suficiente que te dê essa segurança para você começar. Olá, bem-vinda e bem-vindo ao treinamento em terapia cognitivo-comportamental. O meu nome é Diego Falco, eu sou psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental e eu atuo no consultório há mais de 6 anos. A minha intenção com esse treinamento para profissionais de psicologia é que você chegue ao final muito mais confiante para realizar atendimentos clínicos e sabendo o que fazer na sua próxima sessão de psicoterapia. O objetivo desse treinamento é ser bem prático e te passar conteúdos que ao final de cada aula qualquer profissional possa aplicar imediatamente. Eu quero que a TCC te proporcione resultados assim como proporcionou para essas pessoas que também aprenderam a abordagem. Eu falo que foi uma revolução na minha vida, assim. Foi um start para construir um futuro diferente na minha vida com a profissão, que eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu via a profissão de uma maneira muito tradicional e hoje eu consigo me abrir para novas possibilidades, assim, dentro da psicologia. E a TCC, como a gente passa, né, algumas tarefas para você fazer em casa, né? Tem um plano de tratamento, eu percebo que tem mais eficácia, assim, né? Eu percebo mais resultado do que eu me sinto mais segura, assim, para trabalhar. Hoje eu me sinto mais segura para atender os meus pacientes do que anteriormente. Aquilo faz sentido para você. A partir do momento que faz sentido, você se sente mais segura, né? Poxa, eu estou no lugar certo, eu estou trabalhando de uma forma certa. O paciente, ele consegue trabalhar junto com a gente. Ele entra junto, né? Tô conseguindo trabalhar na clínica muito bem, né? Então, várias demandas que eu não pegaria antes, hoje eu estou pegando. Então, eu estou trabalhando muito bem e tendo resultados, assim, muito bons. Eu gosto muito de ver como a TCC vem causando transformação na vida de muitos psicólogos ao longo desses anos em que eu venho trabalhando como professor de terapia cognitivo-comportamental. Eu comecei a ensinar a TCC porque essa abordagem deu um novo significado na minha carreira como psicólogo e eu queria dar a mesma oportunidade para outras pessoas que, assim como eu, não foram preparadas, infelizmente, pela faculdade para trabalhar no consultório. Eu queria ajudar profissionais a terem confiança no seu trabalho e terem a certeza de que estão ajudando os seus pacientes. Eu fiz faculdade de psicologia e o meu interesse sempre foi trabalhar com atendimento clínico. Ajudar as pessoas era uma coisa que eu queria fazer, mas à medida que os anos da faculdade aí foram passando, eu fui percebendo que eu não me identificava com nenhuma abordagem, eu não me sentia confiante, não entendendo nenhuma abordagem
direito, achando que eu não conseguiria ajudar as pessoas. A forma que eu achava que o ser humano se comportava não tinha muito a ver com a maioria das abordagens, como pelo menos eram apresentadas pelos professores. Eu acabei então escolhendo psicanálise de Lacan na faculdade, porque eu acreditava que para trabalhar na clínica era necessário saber psicanálise, mas eu não me via naquela imagem de psicólogo mais sério, que só escuta e não pode interagir com o paciente, ou que não pode ser mais de si mesmo. Isso me incomodava tremendamente. Eu saí da faculdade então completamente perdido, angustiado e sem saber exatamente como lidar com o paciente na clínica. Nos meus primeiros atendimentos, quando o elevador ali do prédio, né, que eu atendo soava aquela campainha, né, que o elevador parou no meu andar, meu coração assim quase que pulava pela boca de tanto medo de não saber o que fazer com o paciente e não ser um bom profissional, já que eu nem sabia por onde começar os meus atendimentos. Eu cheguei a iniciar 2 pós-graduações, uma em psicanálise e outra em bioenergética, mas eu desisti porque aquilo não fazia sentido para mim, o que só foi aumentando a minha angústia, já que eu estudava um monte de coisa e não entrava na minha cabeça. E ninguém me dava uma estrutura para trabalhar, um método. Isso até que um dia a minha mãe, que também é psicóloga, me sugeriu fazer um curso introdutório de TCC no Centro de Terapia Cognitiva de outra profissional que ela conhecia. Depois então, de eu viajar 650 quilômetros para o curso, eu saí daqueles 2 dias em São Paulo falando basicamente: caramba, é assim que eu penso que o ser humano se comporta, como ele se comporta, e é assim que eu acredito que o psicólogo deve trabalhar. Essa abordagem me permite ser eu mesmo. E como todo adolescente romântico, né, ser eu mesmo, be yourself, né, sempre me guiou. Eu acho que até me guiou para escolher a psicologia, já que eu busco ajudar os pacientes a serem eles mesmos, se aceitarem, antes de lidarem com seus problemas e as suas dificuldades. A TC me permite investigar junto ao paciente porque ele se comporta dessa ou daquela maneira, o que pode ser feito também para ele buscar melhorar. Então, eu saí de lá, do curso, né, lá em São Paulo, me inscrevi numa especialização em TCC e como eu já estava atendendo no consultório, pouco tempo depois, uma moça acabou me procurando com ansiedade social. Ela queria melhorar o seu quadro de ansiedade porque ela precisava apresentar a sua monografia da faculdade dali 3 meses. Eu até falo rindo porque é meio tenso isso, né? Eu estava no segundo mês da especialização que eu fazia só uma vez por mês aos finais de semana. Eu devia ter participado, sei lá, de umas 5 ou 6 aulas e eu pensei, nossa, mas será que eu vou dar conta, né? Eu estava muito no início da especialização e eu não sabia se eu iria conseguir ajudar aquela menina. Até eu mesmo havia pensado em recusar em um primeiro momento, dada a minha insegurança, minha alta insegurança profissional naquele momento ainda. Mas eu decidi tentar. Então eu comprei um livro de TCC sobre a ansiedade para me aprofundar e nós iniciamos então o tratamento. Eu me lembro que ela me procurou em agosto e em 3 meses de tratamento ela conseguiu superar a sua ansiedade e apresentar a sua monografia na faculdade em novembro. E foi ainda uma ótima apresentação com uma ótima nota. Quando ela me falou, né, depois na sessão seguinte da monografia, que o tratamento tinha dado certo e que ela ficou, né, e ver ela assim feliz porque ela tinha conseguido apresentar a monografia, eu tive uma das melhores sensações da minha vida. Uma sensação que só quem já ajudou alguém com a sua profissão conhece. Talvez você já tenha tido essa sensação, talvez não, mas acredito que uma das coisas que você busca é ter cada vez mais essa sensação, que essa é uma das nossas funções como terapeuta. Naquele caso específico foi mais que a monografia para paciente, pois para lidar com a ansiedade social, ela se tornou uma menina mais sociável. Ela acabou iniciando, por exemplo, aulas de dança que ela sempre quis fazer, mas tinha vergonha de fazer. Ela começou a falar mais no telefone para pedir o que ela queria, que era uma coisa que ela tinha enorme dificuldade e medo, e viu que não precisava mais depender dos outros para fazer o que ela queria. E muitas outras coisas que nós fomos trabalhando no processo também, tudo para dar àquela paciente independência, a sua independência do seu transtorno e sofrimento mental. Naquele dia, eu senti que realmente eu estava no caminho certo, que apesar das minhas dúvidas e angústias até então, a psicologia era o que eu queria e era aquilo que eu queria como profissional. Eu queria ajudar o outro, eu queria mudar a vida das pessoas de forma positiva
e me sentir bem com isso, com uma espécie mesmo de troca. Isso com certeza é a melhor sensação que qualquer psicólogo pode sentir na vida. Hoje eu vejo que uma das coisas que me fez ter insegurança na hora de começar foi o excesso de conhecimento teórico que eu tinha, que eu fui buscando sem parar por orientações de outros profissionais que possuem crenças mais antigas e mais infundadas e por estímulo também da faculdade, que quer você preso ali, estudando naqueles moldes, fazendo pós atrás de pós, investindo muito tempo e muito dinheiro sem nenhum direcionamento para a prática. A forma de ensino da grande maioria das faculdades, infelizmente, é colocar a gente numa sala, despejar um monte de teoria na gente, é ensinar coisas que nunca vamos usar e ao final de 5 anos, se você tirou uma nota mínima nas provas e fez os seus estágios aí de maneira que os professores quiseram que você fizesse, você será aprovado e já pode ser psicólogo clínico. A parte mais maluca é que eu não uso nem 20% do que eu aprendi na faculdade durante os meus atendimentos clínicos. E é bem provável que você, se você já atende, também isso acontece. Resumindo, a gente sai da faculdade com muito conhecimento desnecessário e sem nenhuma ou com muita pouca experiência prática. A prática que temos é extremamente insuficiente e saímos de lá totalmente inseguros. E esse excesso de teoria não causa apenas insegurança. Eu posso falar de várias dificuldades que quem está começando na psicologia clínica enfrenta por conta do excesso teórico, aí o excesso de conhecimento teórico. Como por exemplo, tem gente que acha que não vai dar conta das demandas do consultório. Claro que esse é um medo muito natural, porque a gente aprende sobre tantos tipos diferentes aí de transtornos da faculdade, que nós podemos achar que podem aparecer todos eles de uma vez no consultório e termos que resolver naquele instante, naquele momento, na primeira sessão com o paciente aquele transtorno. E aí ficamos com esse medo de não saber alguma coisa e achar que nós precisamos aprender tudo antes de começar. Com esse medo na cabeça, esses profissionais nunca começam os atendimentos por acharem que não vão dar conta das demandas que podem aparecer. Se você parar para pensar, vai entender que não tem como você saber de tudo e que sempre vai aparecer alguma coisa no consultório que a gente não sabe. O que temos que fazer nestes casos é aprender como lidar com essas demandas conforme elas aparecem e focar bastante em nossa teoria psicológica, nossa abordagem para nos guiar nos primeiros encontros com o paciente. Quer ver mais medos e dificuldades que aparecem por conta do excesso de conhecimento teórico? E quanto mais você vê, mais você acha que você não sabe, né? Tem gente que fica com medo de não assimilar toda a teoria e não sabe o momento certo aí de utilizar determinada técnica. Ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Tem gente que fica ansiosa com o caso e acaba não ouvindo muito o paciente, se preocupando muito mais com qual técnica vai utilizar do que com as demandas individuais daquele paciente. Outras pessoas têm medo de não ter conteúdo suficiente para determinado paciente e por conta disso tem medo de falar besteira ou cometer erros grotescos, onde o conselho de psicologia vai ficar sabendo e virar com toda a sua fúria, tirar assim a sua licença para atuar e destruir a sua carteirinha. Tem gente que tem medo de não conseguir identificar o quadro clínico do paciente, de não entender como aquele paciente funciona e de não ter respostas às dúvidas do paciente sobre o seu transtorno ou seu problema. Tá vendo? Tudo isso que eu falei são medos e inseguranças causados pelo excesso de conhecimento teórico, que te dá informação atrás de informação, sem a devida reflexão e sem o direcionamento prático adequado. E sabe como é que eu sei disso? De onde eu tirei esses medos? Eu retirei basicamente das respostas que cada um de vocês me deram quando vocês responderam às pesquisas aí, a pesquisa do grupo lá do WhatsApp. Se eu abrisse a pesquisa e mostrasse aí as respostas do pessoal, você iria ver que a maioria, que a grande maioria dos medos e das dificuldades vem do excesso de teoria. Só que como todo bom e velho comportamento de segurança, a busca incessante por teoria continua como uma maneira de acabar com seus medos, só que só te mantém no seu
problema. A gente aprende tanta coisa na faculdade que ninguém mostra realmente como colocar tudo aquilo em prática, que isso acaba nos prejudicando. Quando você entende o funcionamento das pessoas, isso fica mais claro, já que você e eu também somos pessoas. É complicado porque quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que tem muito mais para aprender, ou achamos que o motivo de não sabermos isso ou aquilo é porque não estudamos aquele ou este assunto. E o resultado é a paralisação, é a insegurança. A gente fica sem saber por onde começar ou o que fazer. Se isso acontece com a gente na nossa própria cabeça e nos nossos desafios, como diachos vou lidar com a cabeça e os desafios do outro? Eu também tive vários desses medos e por isso eu entendo o que você está passando. Mas sabe o que me fez superar essas dificuldades? Aprender que esses medos são basicamente infundados? Execução. A execução foi o que me fez superar este excesso de conhecimento teórico. Ter comprado, por exemplo, o livro de ansiedade social, quando eu me deparei com essa demanda, enfrentando ali a falta de conhecimento e aprendendo enquanto eu executava o tratamento com aquela paciente lá no início, foi o que me fez ter certeza que eu estava no caminho certo. E levando em consideração onde eu estou hoje com a minha vida profissional, eu reforcei ainda mais esta certeza. Dito isso, eu quero te desafiar a ser uma pessoa executora, uma pessoa que aprende, reflete e executa assim que possível. Eu vejo um monte de pessoas por aí formadas em psicologia, mas que estão trabalhando como, por exemplo, auxiliar administrativo, como vendedora, como recepcionista. E não me leve a mal, não tem nem nada de errado em você seguir essas profissões se este for o seu desejo. Se esse for o desejo da pessoa, não tem problema algum. O problema é que o sonho da maioria das pessoas que se formam em psicologia é ser psicóloga, mas por não saber como executar aquele excesso de coisa que aprendeu, ficam apenas sonhando com a profissão. Agora que eu queria saber de você, quem você quer ser? Você quer ser a pessoa executora ou a pessoa sonhadora? Você quer ser a pessoa que executa o que for necessário para viver da profissão que deseja ou vai apenas sonhar com a profissão enquanto trabalha em algo que você não gosta, que você não se identifica, que você acha que você não está trazendo valor para o mundo? Se você quer ser executora, me marca lá no Instagram com a hashtag executora. Tira uma foto aí da tela, posta lá marcando @terapia cognitiva online e coloca a hashtag executora para eu saber. Eu vou repostar a sua marcação para deixar ainda mais firme o seu compromisso com a sua profissão e com você mesma. Agora, para que você não fique sonhando aí em ter o seu consultório e comece a executar o que você aprendeu aqui, assim que essa aula terminar, eu vou falar sobre os 3 maiores erros que todo mundo aí que está iniciando na TCC pode cometer. Até agora eu dei uma boa introdução para você entender de onde eu venho e do motivo de eu ter montado esse treinamento. Agora que estamos na mesma página, vamos aí à parte teórica e prática para poder aí te ajudar. Anos ensinando a terapia cognitivo-comportamental para outros psicólogos e estudantes de psicologia também me fizeram perceber que quase todo mundo comete esses erros quando estão começando, e às vezes até depois de um tempo, quando elas não têm um certo guia. E por que eu vou começar pelos erros? Para você que é estudante começar do jeito certo e não cometer esses erros básicos, e você também que é profissional parar de cometer esses erros e já corrigir na sua próxima sessão de terapia e ajudar todos os tratamentos que você já está aí em andamento, tá? O erro número 1 para falar é não definir as metas de tratamento. Talvez você tenha na sua cabeça as metas de tratamento do paciente e isso nem pareça um erro para você. Existem vários casos em que este erro, na verdade, pode estar acontecendo e você não está percebendo. Algumas pessoas realmente não fazem nem ideia do que querem trabalhar na terapia com os seus pacientes e acabam lidando aí semana a semana conforme o paciente vai trazendo mais coisas. Outras pessoas acreditam que possuem metas se baseando na queixa inicial do paciente. Às vezes estão aí falando, mas é claro que eu tenho uma meta de tratamento, é a queixa do paciente. Se o paciente vem tratar a ansiedade, ele quer basicamente se livrar da ansiedade. E em outros casos, os profissionais acreditam que de modo geral, os pacientes buscam um autoconhecimento, que até pode ser
um objetivo aí, mas alguns profissionais acham isso. O problema é que tudo isso tá errado. Isso não são as metas de tratamento. Quando eu falo de metas de tratamento, é realmente ter objetivos claros para sabermos onde queremos chegar com o nosso processo aí de tratamento. Não definir metas de tratamento claras que o terapeuta e o paciente saibam pode fazer com que você não saiba aí por onde começar. Não descubra também em que ponto estão no tratamento e se o que estão trabalhando está funcionando ou não, ou como saberão que estão alcançando também o fim da terapia. Definir de forma direcionada as metas com seu paciente e definir metas, repito, claras e realistas, ajuda o paciente a ter mais esperança de que o tratamento pode ajudá-lo, ajuda nós profissionais a guiarmos aí o nosso estudo, termos um conteúdo para trabalhar em nossas sessões de modo geral e também a saber por onde podemos começar o tratamento, saber como está o andamento do tratamento e se estamos próximo aí do fim do tratamento. Como um bônus incrível a cada meta concluída, ou quando o paciente percebe que está mais próximo de concluir a sua meta, ele percebe o seu progresso e vê como a terapia ajudou até então. Ele consegue então ver como ele é capaz de melhorar e a relação terapêutica aí melhora tremendamente. Infelizmente, a definição de metas não é realizada pela maioria das abordagens de terapia, mas a TCC nos mostra como com todas as suas evidências a importância e a força de realizar a definição de metas. Isso não quer dizer que nós vamos apenas focar em metas e não vamos lidar com problemas que possam surgir aí durante a semana do paciente. Primeiro, que muitas vezes os problemas que surgem podem estar relacionados com as metas. Segundo, que nós vamos adaptando as necessidades do paciente conforme elas aparecem aí para poder ajudar ele a se sentir melhor e também a ensinar estratégias importantes que pode ser bacana para ele. Se eu tenho uma meta de aprender a lidar melhor com a ansiedade e o paciente aparece naquela semana com uma queixa, por exemplo, de uma briga com a sua mãe, trabalhar com essa queixa ajuda o paciente a se sentir melhor, ver como a terapia o ajuda e ajuda também a melhorar a nossa relação terapêutica e ainda me dá a oportunidade de psicoeducar o paciente sobre algo que ele pode usar futuramente com outras metas e de ensinar técnicas importantes que ele pode usar agora e também fará o uso aí depois. Então, para já usar em sua prática, dê um passo para trás aí com algum paciente seu e defina junto com ele metas de tratamento. O que ele quer alcançar? O que ele gostaria que fosse diferente na sua vida com o fim do tratamento? Se você já realizou a primeira sessão com o seu paciente e fez uma anamnese ou uma avaliação das áreas da vida dele, você já deve ter dados suficientes para pensarem juntos em metas de tratamento. Pegue a queixa inicial do seu paciente e discuta com ele como transformar essa meta em algo mais palpável, mais realista. Se nós estamos falando de um transtorno, uma meta pode ser simplesmente lidar melhor com esse transtorno. Se estamos falando de uma queixa, de queixas mais abrangentes, como minha vida está uma bosta, eu não sou feliz, nós podemos até pensar que o simples oposto seria uma meta, como por exemplo ser mais feliz. Só que eu reforço a importância de trabalhar para que as metas sejam mais claras, mais simples e mais realistas. Querer mudar o comportamento do outro não é realista. Querer se livrar completamente da ansiedade também não. E querer ser mais feliz, ou ter mais dinheiro, por exemplo, não são metas claras. Caso essas coisas apareçam aí com uma queixa ou meta inicial do seu paciente, você precisa questionar o que o paciente estaria fazendo diferente se ele fosse mais feliz ou como ele acredita que faz aí para ter mais dinheiro. Com isso você pode ajudá-lo a realizar essas coisas aí para alcançar essas metas. Por exemplo, se eu fosse mais feliz, eu estaria em um relacionamento mais saudável, eu viajaria mais, eu teria mais tempo de lazer. Para ter mais dinheiro, eu precisaria de um trabalho extra ou outro trabalho. Cada uma dessas respostas pode então se tornar metas para serem trabalhadas, porque são palpáveis e nós conseguimos ajudar o paciente com elas. De modo indireto, o paciente atinge a sua meta inicial de ser mais feliz ou de ganhar mais dinheiro, porque eu posso ajudar ele a então viajar mais, melhorar o seu relacionamento e por aí vai. Com dados também da anamnese ou como cada área da vida do paciente
está ali na sua visão, nós podemos sugerir metas como, olha, você me disse que você tem um relacionamento ruim, né, com a sua mãe. Uma meta poderia ser talvez melhorar esse relacionamento. Caso o paciente diga sim, podemos então ver o que seria considerado um melhor relacionamento aí para o paciente, para a gente ter também como essa meta. Ao perguntarmos também em cada área se há algo que o paciente gostaria de melhorar ou que fosse diferente, ele pode nos trazer boas ideias de metas também. Ele pode expressar que ele se sente sozinho e gostaria de um relacionamento, pode falar que não cuida muito bem da sua saúde e gostaria de comer melhor e se exercitar. Ele pode falar que não tem nenhum hobby ou que não tem muitos amigos, e tudo isso pode ser de deixa para você investigar com ele quais são possíveis metas de tratamento. Você consegue ver como cada um desses itens podem se tornar metas a serem trabalhadas? Então, coloque em prática já com seus pacientes. Quais são as metas de tratamento do seu paciente? Dessa maneira, você vai saber onde vocês estão, onde vocês querem chegar, e aquilo vai guiar vocês para saberem os próximos passos do tratamento. O erro número 2 que muitos profissionais cometem é não trabalhar a motivação do paciente com simplesmente vantagens e desvantagens. Outro erro comum, então, é justamente de não trabalhar a motivação do paciente para a mudança. Todos nós temos crenças bem arraigadas de como o mundo funciona, de como os outros funcionam e de como será o futuro e de quem somos. Essas crenças são formadas e são fortalecidas durante a nossa vida. E o que fortalecem essas crenças são a nossa maneira de pensar e agir frente às mais variadas situações e eventos que nos encontramos. Por conta disso, independentemente de quais forem as queixas e metas do seu paciente, não será fácil dele realizar as mudanças necessárias. Se ele tem 30 anos de vida, foram 30 anos de crenças irracionais e disfuncionais sendo formadas e fortalecidas. Então, para estimularmos o paciente a tomar as medidas necessárias para a mudança, muitas vezes nós vamos precisar aí motivá-lo. E como nós fazemos isso? Através de uma simples lista de vantagens e desvantagens para cada uma das nossas metas. Quando não buscamos essa motivação, o paciente pode não entender a fundo o porquê ele precisa fazer a atividade e ficar esbarrando em obstáculos complicados que parecem e que precisariam ser trabalhados. Ao listarmos as vantagens de o paciente mudar, nós podemos ir destrinchando item a item para que ele veja todo o potencial de ganho caso ele realize as atividades necessárias. Se o paciente listar, por exemplo, que se ele fizer mais atividade física, ele vai ficar mais saudável, nós podemos destrinchar isso em, por exemplo, ele vai ter mais fôlego para correr atrás do filho ali brincando, ele não vai precisar de tantos medicamentos no futuro, ele vai diminuir o risco de desenvolver doenças mais sérias, ele vai ter mais virilidade, dependendo do caso, ele vai ter mais energia para trabalhar, ele vai ter mais energia nos momentos de lazer com os amigos e familiares, ele vai ter um peso melhor, ele vai ter uma maior autoestima e por aí vai. Nós vamos então destrinchando e anotando cada vantagem para termos aí uma boa lista do porquê o paciente deve fazer as atividades que nós nos propusermos aí a ele realizar. Com essa boa lista de vantagens, nós conseguimos então um forte motivador para a mudança dele. E ao listarmos as desvantagens, então, para o paciente mudar, nós podemos descobrir pensamentos automáticos disfuncionais que impedem ele de mudar. Basicamente, os obstáculos que empacam a mudança. Muitas vezes, se não na maioria das vezes, o seu paciente vai sugerir que não há nenhuma desvantagem alguma em realizar aquela atividade, em buscar aquela mudança, mas sempre há desvantagens. Se não houvessem desvantagens, ele já teria mudado há muito tempo. Nós podemos encontrar então como desvantagem um pensamento de que ao fazer mais atividade física, ele vai ter menos tempo de lazer, por exemplo. Que ele pode se machucar, como fulano e ciclano, que ele vai passar vergonha indo na academia, que ele vai ficar muito cansado depois do exercício, e por aí vai depender do seu próprio paciente. Cada uma dessas vantagens pode então ser trabalhada na sessão. Nós pegamos uma por uma e nós vamos questionando e desenvolvendo respostas mais funcionais que combatam essas desvantagens. Dessa maneira, toda vez que alguma dessas ideias surgir durante a atividade que o paciente precisa realizar, ele vai estar pronto para responder aí essas ideias e vai se manter motivado para a mudança.
Realizar isso, então, vai te ajudar imensamente no tratamento e na busca por mudança comportamental do seu paciente. Esse é um diferencial que muitas abordagens não realizam, ou se realizam, não é de forma tão direta. Ao fazermos isso na TCC, nós escrevemos tudo num papel e nós montamos o que nós chamamos de cartão de enfrentamento. Uma estratégia extremamente simples, mas muito poderosa e comprovada para ajudar na mudança dos nossos pacientes. Então, para recapitular rapidamente, aí nós fazemos uma lista de vantagens, onde nós destrinchamos cada uma das vantagens para deixar uma lista bem gorda, né, bem grande, aí, para que o paciente consiga ler aquilo e falar, nossa, é isso que eu vou ganhar se eu fizer tal e tal atividade que a gente está trabalhando ali na terapia, né? Se eu conseguir alcançar minha meta e coisas nesse sentido. E depois a gente faz uma lista de desvantagens de realizar aquela tarefa, aquela atividade, e a gente vai questionando cada uma para ver se talvez não são exageros do paciente ou se são às vezes possíveis obstáculos. Por exemplo, minha mãe não vai gostar de eu fazer isso. Ver o que ele pode fazer. Será que ele tem que se importar tanto assim com a opinião da mãe? Será que ele pode conversar com a mãe sobre isso para a mãe ficar mais tranquila? E coisas nesse sentido. Nós falamos então sobre cada uma das desvantagens. Nós vamos desenvolvendo respostas mais funcionais, sejam respostas cognitivas ou pensando aí numa resolução de problemas, de possíveis obstáculos. E dessa maneira nós temos então uma alta motivação, cara, é isso que eu vou ganhar. E nós lidamos aí com as possíveis desculpas do paciente para não fazer aquela atividade. O terceiro erro é achar que a estrutura da TCC ela é fixa, quando na verdade ela só serve como um guia para o nosso tratamento. Então o último erro dessa aula é um grande erro que muitos profissionais cometem, que é justamente achar aí que a TCC, por ser uma abordagem estruturada, ela é engessada e que ela não leva em consideração a individualidade de cada paciente. Esse é um erro de tanto pessoas que trabalham com a TCC, quanto de pessoas que às vezes evitam trabalhar com a TCC por terem justamente um medo da TCC ser engessada. Só que na realidade eu diria que a TCC é a abordagem que mais leva em consideração a individualidade de cada paciente. Nós temos sim uma estrutura de tratamento e uma estrutura de sessão, mas essas estruturas nos são guias apenas. Se eu não sei por onde começar o meu tratamento, a TCC me mostra por onde começar. Se eu não sei como realizar as minhas sessões, a TCC me mostra como realizar cada uma das minhas sessões. Dito isso, a individualidade do seu paciente ela é soberana e mesmo dentro da estrutura da TCC, nós podemos e devemos realizar adaptações necessárias para que aquele paciente tire o maior proveito do seu tratamento. Imagine, por exemplo, que você precisa ir de onde você mora até uma cidade aí a 300 quilômetros de distância. Se você nunca fez esse trajeto e nunca pegou uma estrada na vida, então nós podemos concordar que ter um mapa, um trajeto aí no Google Maps, por exemplo, pode te ajudar bastante. Só que mesmo assim, o trajeto no mapa, né, ele é um guia que não nos mostra o terreno real. O mapa, não sendo o terreno, precisa ser adaptado a cada momento. Você pode, por exemplo, encontrar no meio do caminho uma estrada em manutenção que precisa de mais paciência sua e mais tempo de viagem. Você pode encontrar um desvio necessário para desviar de uma outra obra, ou pode encontrar a necessidade de fazer paradas que não estavam programadas, planejadas, por ter um pneu furado, ou estar sem gasolina, ou precisar ir no banheiro, estar com fome, coisas assim. Enfim, eu acho que a analogia tenha ficado boa, depois vocês me falam aí. A questão é que nós temos sim uma estrutura de sessão e de tratamento na TCC, e que elas são excelentes para conseguirmos pegar o jeito aí do trabalho, para sabermos o nosso próximo passo e termos mais segurança no nosso atendimento clínico. Com isso, ao me ver um profissional mais seguro e dependendo da necessidade de cada paciente, eu posso realizar as devidas adaptações usando o meu julgamento como profissional para melhor atender cada um dos meus pacientes. Claro que se essas adaptações aí forem o melhor para o paciente. Então, se você acredita que a TCC ela é engessada, tá na hora de acabar, né, destruir aí essa crença completamente infundada e repetida por aí pela falta de informações práticas. Na próxima aula desse treinamento, eu vou falar mais sobre a estrutura da TCC e como é a estrutura básica de uma sessão. Então, se você ainda não conhece essa estrutura,
não se desespere, tá bom? Que você vai aprender na nossa próxima aula. Eu queria te dizer que tudo que eu ensinei, tudo que eu te ensinei hoje, eu descobri executando no consultório as coisas que eu aprendi na teoria. Além de executar tudo o que eu aprendi, eu também descobri uma coisa simples que facilita ainda mais a execução do conhecimento. Essa coisa é buscar conhecimento direcionado para a prática. Como assim, Diego? O que você está falando? Sempre que eu busco aprender alguma coisa nova para usar no consultório, eu procuro saber se quem está me ensinando vai só me mostrar a teoria ou se ele vai me mostrar como usar aquilo na prática. Pode parecer besteira, mas faz toda a diferença. E eu demorei muito para aprender isso. Foi só quando eu terminei a minha especialização e eu busquei me aprimorar na TCC que eu aprendi isso. Eu senti essa necessidade mesmo depois da especialização, porque eu achava que faltava alguma coisa. Você pode ver que mesmo a especialização não foge de alguns problemas aí, dos problemas da faculdade. Então eu fiz um curso de TCC com a Judith Beck, que é a filha do Aaron Beck, né, o criador da TCC, que foi um curso aí de 3 meses, e eu aprendi muito mais nesse curso de 3 meses do que em 2 anos de especialização. Não me leve a mal, também a especialização foi ótima, mas a maior parte do que eu uso na minha prática clínica veio mais desse curso simples, direcionado e prático. Eu acho bom falar que eu não aprendi mais nesse curso porque a professora era, por exemplo, a Judith Beck, a filha do criador, tá? Não foi por isso. Eu aprendi muito porque a Judith ensinava a TCC voltada para a prática. Não era um monte de teoria com horas e horas de aula, com uma carga horária gigante, que na verdade a carga horária era bem pequena, mas ela mostrava exatamente como colocar em prática e o que estava sendo ensinado. Depois desse curso, eu aboli da minha vida todo curso que só viesse com um monte de teoria e não ajudasse aí eu colocar em prática as coisas que eu aprendi, colocar a teoria em prática. O resultado desse meu comportamento foi em que em 2018 a agenda do meu consultório já estava lotada e eu nem fazia atendimento online. Eu só atendia pessoas de Presidente Prudente e região presencialmente aí no meu consultório. E eu passei a ganhar em torno aí de R$10.000 por mês só com atendimento clínico. E eu não estou falando aqui para me gabar ou qualquer coisa do tipo, tá? É só para deixar claro o quanto aprender a teoria com um direcionamento para a prática acelerou a minha carreira, para te mostrar também que quando você conhece a sua teoria e sabe como trabalhar, pode trabalhar com mais confiança, ajudar mais as pessoas e se dar mais valor como profissional. Depois que eu comecei a aprender com quem me ensinasse, direcionando para a prática, os resultados com os meus pacientes foram nítidos. A minha autoridade como psicólogo aumentou, tanto na minha cidade aí como online, mesmo não atendendo, e a minha agenda lotou. Essa forma de ensinar passou a ser um balizador para mim, um guia para mim. A maioria dos meus vídeos no YouTube tem essa intenção. Todos os meus cursos também têm essa intenção. E esse treinamento aqui não poderia ser diferente. O meu desejo é que você coloque tudo em prática, o que eu te ensinei aqui, assim que você puder. Eu tenho mais um desafio para te fazer na aula de hoje, e esse desafio é um exercício, tá? Eu quero que você vá lá na comunidade de Facebook que a gente criou exclusivamente para esse treinamento e faça uma postagem lá dizendo o que você aprendeu nessa aula e o que você vai aplicar ainda hoje ou nessa semana nos seus atendimentos. Se você não atua na clínica, comenta também aí lá embaixo, qual foi a maior sacada que você teve nessa aula que você acha que pode te ajudar. Na aula de quarta-feira eu vou falar sobre como é a estrutura de tratamento da TCC, como você pode estruturar as suas sessões de terapia. Eu também vou te ensinar o ciclo da implementação. Esse ciclo é a chave que me fez chegar aonde eu queria como profissional, né, como psicólogo, e eu tenho certeza que pode te ajudar também, tá? E se você gostou dessa primeira aula, tá, compartilhe com as pessoas, né, que você acha que podem aí tirar algum proveito desse conteúdo. Talvez outros psicólogos que você conhece, amigos e amigas da faculdade, talvez estudantes aí, né, de psicologia. Eu quero que a TC ajude as pessoas, assim como ela me ajudou também. Então, ajude outras pessoas também
compartilhe conhecimento bom, a gente compartilha. Não esquece de se inscrever no canal, se você gostou, me siga também lá no Instagram, pode ser bacana, tem muito conteúdo legal lá. Aqui embaixo você encontra um link de tudo que você precisa para participar de tudo que está acontecendo nesse treinamento de terapia cognitiva. E não esqueça de conferir e participar de tudo. Quanto mais você aplicar, melhor será. Um abraço e até mais.